Um profissional que eu admiro muito é o neurocientista, psiquiatra, Dr. Augusto Cury. Eu li 2 livros dele, eu assisti uma peça de teatro baseada na obra dele, eu assisti o filme baseado na obra dele, e eu já assisti vários vídeos de palestras dele, então eu tenho uma noção daquilo que ele pensa, um homem extraordinário. Eu gostaria de dizer aqui claramente, sem nenhuma demagogia, que eu sou um admirador do trabalho desse homem. Eu gosto de quando ele conta da conversão dele, quando ele passou a acreditar no Senhor Jesus. Porém, vocês já sabem, vocês que me acompanham aqui no canal, que eu coloco a obra de Deus, a Bíblia, acima de qualquer obra humana. Por mais inteligente, inspiradora que seja, a palavra de Deus está acima dessas obras humanas. E tem uma coisa uma teoria do Dr. Augusto Cury muito interessante, que é o gestor de emoções, e ele diz que você deve ser o gestor das suas emoções. Ele fala muita coisa importante, mas ele não tem a liberdade que eu tenho de falar sobre o poder da oração, quando você tiver que ser o gestor das suas emoções, o poder da oração e, acima de tudo, eu queria falar sobre o poder do Espírito Santo, porque, de acordo com o apóstolo Paulo, o autocontrole, que seria muito isso do gestor das emoções, é um dom do Espírito, é um fruto melhor do Espírito. Então, nós, cristãos, temos que ter esse fruto do Espírito, que é o autocontrole, que seria ser o gestor das nossas emoções. Mas nós não podemos ficar apenas com as teorias humanas, dizendo que nós temos o poder e que se fizermos alguns exercícios ensinados na psiquiatria e outras coisas, já serão o suficiente para nós. Vejam, eu não sou contra o homem fazer a parte dele, porque nem mesmo Deus é contra isso. Deus quer que o homem faça a parte dele. Nós não podemos delegar a Deus aquilo que ele delegou a nós. E também não podemos delegar a nós aquilo que é de Deus. Não podemos inverter. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se você ouve certas palestras, você chega à conclusão de que você pode vencer sem a divindade, sem o suporte divino. E aí você vai para uma igreja e lá tem um pregador que fala que você tem que depender totalmente do poder divino, cruzar os seus braços, não fazer nada, fica em frente da televisão, assistindo um filme, ou comendo pipoca, e de repente, bum, o Espírito Santo pegou você e você ficou uma beleza, né? Tem umas igrejas aí que o povo não está com Deus, não caminha com Deus, e aí eles entram na igreja e de repente recebem o Espírito Santo e começam a rodopiar, 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 cai no chão e aí já falam: agora você está cheio do Espírito Santo. E essas pessoas, infelizmente, geralmente são pessoas caloteiras, maus profissionais, maus vizinhos. Então, eu confesso, nós estamos num grande conflito. Nós temos de um lado essa falsa religião e temos do outro a psiquiatria, a psicologia que quer viver sem Deus. Uma diz que Deus vai fazer tudo e eles não precisam fazer nada, eles não precisam nem obedecer a Deus, porque eles já estão salvos, estão muito bem, já têm saúde espiritual. O outro acredita que lendo bons livros e fazendo alguns exercícios também serão curados, serão salvos. Onde nós encontramos a verdade? Onde nós encontramos o caminho? Onde nós encontramos a porta? Onde nós encontramos a luz sobre o assunto? Onde nós encontramos a salvação? Onde nós encontramos a cura? Todas as respostas para todas essas perguntas, a resposta é Jesus. E eu não estou exagerando, pelo contrário, ainda estou falando pouco. Tudo que nós falarmos de grandioso do Senhor Jesus ainda é muito pequeno, ainda é muito pouco, ele é muito mais.
O apóstolo Paulo diz que Cristo responde às nossas orações mais do que nós pedimos e mais do que nós imaginamos. Então, nossa imaginação, ela já é praticamente sem limite. Só que Deus responde além do limite da imaginação. Então, se você quer ser o gestor das suas emoções, somente com o Espírito Santo. Os homens poderão tentar te ajudar, mas será como construir uma casa sobre a areia. Nós temos que construir a casa sobre a rocha, para termos firmezas, para termos uma durabilidade maior e eterna. Temos que estar na rocha, que é o Senhor Jesus. Não estou falando de religião, vou repetir isso milhões de vezes aqui. Estou falando de Deus, o Senhor da vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, ninguém mais. Jesus não divide sua glória com os homens a ponto de dizer, eles estão mais certos do que eu, de forma alguma. A verdade está em Jesus. Se você não encontra libertação, se você não encontra o poder do Espírito Santo para gerenciar, para ser o gestor das suas emoções, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Se faltou isso na obra do senhor, do doutor Augusto Cury, então não faltou na obra de Deus. Se coloque de joelhos, busque o Senhor, louve a Deus, você vai ver, você vai sentir o poder, você vai vencer aquilo que precisa ser vencido. Outra coisa que nunca é citada em livros de psiquiatria é sobre Satanás. Ele está pronto para te perturbar 24 horas por dia, tentando te perturbar. Isso você não vai ler no livro do Augusto Cury, mas eu tenho a liberdade aqui no canal de falar sobre o assunto. Não permita que o diabo te perturbe. Se apegue a Deus e ele vai fugir de ti. Tiago diz assim, se você se sujeitar a Cristo e buscar a Cristo, o diabo vai fugir de você. E essa é minha oração. Esse é o meu desejo aqui para você. Por favor, eu encerro aqui pedindo o seu like, pedindo que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas possam ser, pelo poder do Espírito Santo, gestores de suas emoções. Amém.